Perseverança e fé em tempo de apostasia. É a nossa lição de número 6 da Escola Bíblica desse próximo domingo. Temos como texto áureo: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Está ali na carta aos Hebreus, capítulo 6, no versículo 12. Nesta introdução, que diz: o autor já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. A vida cristã é dinâmica e exige que o discípulo vá além dos primeiros passos. Mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor se correspondia. Em vez disso, dava sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual, o que poderia trazer como consequência o esfriamento e o fracasso na fé. A graça não é irresistível e nem tampouco incondicional. A apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso ele mostra que para se evitar decair é necessário perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus. Basicamente é isso que nós vamos estar vendo. É um dos textos da palavra de Deus de maior exortação que é feita. O perigo de apostatar da fé, a expressão que ele usa aqui, de decair, né, da fé, abandonar a fé, se afastar do caminho de Deus. E se afastar é daqueles que entraram no caminho. Quem não está no caminho nunca vai se afastar, porque não está no caminho. É isso que nós vamos estar vendo nessa manhã. Assim como foi no passado, na igreja primitiva, que o autor da carta aos Hebreus, dirigido pelo Espírito de Deus, faz essa exortação tão forte, da mesma forma é hoje para nós, para os nossos dias. Você vê várias exortações na palavra de Deus com relação a isso. Em Apocalipse, capítulo 2, versos 10, na parte C do versículo, que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade é no começo, na conversão, na caminhada cristã, no meio e até o fim. Também o Senhor fala no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 24, versos 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a caminhada é até o fim. Isso já é coisa antiga, desde o Antigo Testamento, quando no livro de Daniel o Senhor exorta ali: tu, porém, vai até o fim. Não adianta entrar no caminho e sair no meio do caminho. E nesse caminho há embates, há dificuldades, problemas, mas vamos enfrentar tudo isso. Não estamos sozinhos nessa batalha, o Senhor é conosco e é Ele que vai nos dar força para resistirmos ao mal e para estarmos andando neste caminho. Então, neste primeiro tópico, nós vamos estar vendo a necessidade do crescimento espiritual, e nos subtópicos, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Então, a palavra em comum aqui nesses 3 itens desse primeiro tópico é indo além. Nós não podemos ficar no mesmo passo quando entramos no caminho e ficar ali marcando passo. A necessidade de crescer espiritualmente falando. Então, nesse primeiro item, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé, longe de dizer que a doutrina do arrependimento e fé não é mais necessário, o autor quer mostrar que ela é importante, sim, mas que constitui o ABC doutrinário. São os primeiros passos na vida cristã. A vida cristã começa com arrependimento e fé. A Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela precisa primeiro crer, e não o contrário. Você não é salvo para crer, você crê e é salvo. Todavia não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer e os seus leitores, haviam se esquecido desse fato, estacionando na jornada. Os leitores a quem a carta aos Hebreus foi dirigida parece que estavam parados. Então
O autor desta carta, percebendo isso e na direção do Espírito de Deus, ele faz essa exortação ali aos nossos irmãos da igreja primitiva. A doutrina do arrependimento e fé, como diz o autor, é o ABC doutrinário da fé cristã, os primeiros passos da fé cristã, é a base da vida cristã. Portanto, não se pode parar por aí, não se pode estacionar na vida espiritual. Você nasceu de novo para ser um magnífico edifício espiritual. Você já imaginou se um prédio em construção tivesse a sua obra parada nas fundações? Seria muito frustrante não ver aquele lindo edifício ser concluído. Você passa ali a cada dia e vai ver ali aquela estrutura, aquela fundação tão sólida, tão bem feita, mas com o tempo vai se prejudicando ali e não vai ser concluído ali aquele edifício. Da mesma forma, nós, espiritualmente falando, quando nos convertemos ao Senhor, damos o primeiro passo de fé, crendo e sendo salvo, e ali a partir desse momento sendo edificado e crescendo através da palavra, da leitura, das orações, uma vida com Deus, e assim vamos estar sendo moldados pelo Espírito de Deus, a imagem e semelhança que foi perdida ali no paraíso pelo pecado do homem. Então, a necessidade de estar crescendo. Ninguém que se converte ao Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor, pode ficar da mesma maneira. Um dia, um mês, um ano, 10 anos. Não, é sempre mudando, sempre crescendo no conhecimento do Senhor. Neste item 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. O segundo bloco de rudimentos doutrinários, o primeiro arrependimento e fé, agora batismos e imposição de mãos, é mostrado pelo autor, é formado pelos ensinamentos, batismo e imposição de mãos. O contexto mostra que Hebreus, capítulo 6, versos 2, a referência é ao batismo cristão em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo em águas era feito em razão do arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo não possuía poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Indo além desses rudimentos doutrinários, arrependimento e fé, agora batismos e imposição de mãos, a vida cristã não pode ser uma vida estática. Você vê Paulo falando, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura é a cada dia, a cada momento. Você não fica parado, não é uma vida espiritual estática. E continua também essa exortação no item 3. Podemos até ilustrar. Você imagina uma criança que nasce, mas não cresce. Um bebê recém-nascido, que é algo lindo de se ver, e passa um mês, 2 meses, 1 ano, e ela não cresce, fica aquele bebê. Então é uma anomalia, é uma anormalidade. Da mesma forma, na vida espiritual, quando nos convertemos ao Senhor, somos como que um bebê espiritualmente falando. E se não estivermos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, estaremos em má situação e numa anormalidade. Então vamos estar vendo agora nesse item 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo também. Então, nesse item 3, nós estamos vendo que fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamentava primeiramente no fato da ressurreição de Jesus. Esse é o fundamento e é a palavra-chave no evangelismo. Jesus ressuscitou dos mortos. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos como a do juízo vindouro são demonstradas pelo autor como fonte de esperança para os cristãos. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir, mas não deveriam parar por aí. Antes elas tinham que avançar.
Então, nós vamos estar vendo que ainda que essas doutrinas eram indispensáveis para que o cristão mantivesse a sua expectativa no porvir, não se devia parar por aí, antes tinha de se avançar. É lógico que os pensamentos nessas grandes doutrinas nos fortalecem na fé, a ressurreição, o juízo, mas eu não posso ficar parado no tempo, estático, aguardando a ressurreição e tendo a consciência tranquila que eu não entrarei em um juízo de condenação. Não é essa postura que o cristão deve estar vivendo. Temos um exemplo vivo aqui do apóstolo Paulo. Ele fala ali na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versos 8, um homem que teve uma experiência de conversão extraordinária ali naquela estrada de Damasco, e desde aquele dia até o final da sua vida, crescendo no conhecimento do Senhor e sendo usado pelo Senhor de uma maneira extraordinária. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento através das suas cartas, e ele diz aqui, esse texto que é de grande valia para nós estarmos entendendo, ele ainda que perto de Deus, muito perto do Senhor, mas sempre crescendo, sempre buscando ao Senhor. Ele diz nesse texto aqui, na carta aos Filipenses, capítulo 3, no versos 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prosseguimento para o alvo não é uma vida estática. O prosseguir é um caminhar espiritual, são os passos espirituais para estarmos cada vez conhecendo mais ao Senhor. Então era o anseio do apóstolo Paulo, esse é um anseio também desde o Antigo Testamento, em quantos homens, mulheres de Deus que falam ali, essa sede de Deus, essa vontade de conhecer mais do Senhor, e isso deve ser vivo e firme em nós também, com certeza agora tendo já tantas coisas já acontecidas, com a vinda do Senhor, os milagres que o Senhor realizou aqui na terra, sua morte e sua ressurreição, subindo aos céus, muito mais deve ser desejo em nós estarmos conhecendo ao Senhor. Então necessitamos, vamos entrar no tópico 2, da necessidade da vigilância espiritual. A apostasia é uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Essa possibilidade significa, é possível alguém apostatar da fé. Algumas pessoas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. É certo que uma vez salvo, ninguém tira você das mãos de Deus, mas você mesmo, pela sua apostatando da fé, pela sua descrença nas coisas de Deus, Deus nos livre, pode querer sair e Deus não segura ninguém em obrigação, não. Se você quiser sair, você sai desse caminho. Então, quando diz o autor aqui apostasia, que é abandonar a fé, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Essa possibilidade é que é possível. E para quem foi iluminado e regenerado significa para quem se converteu ao Senhor, para quem teve a experiência do novo nascimento. Quem não teve essa experiência não vai apostatar, porque ele nunca teve fé no Senhor Jesus. Então ele já está morto espiritualmente. Essa é a palavra certa, né? Quem não está em Cristo está morto espiritualmente falando.
Então nós vamos estar vendo aqui as palavras do autor aos Hebreus, ele dá início ao verdadeiro, ao versículo 4, capítulo 6 de Hebreus, o vocábulo grego adinato, traduzido aqui como impossível. Nós vamos ler isso aqui no texto bíblico básico, depois dessa fala aqui. Essa é a mais forte advertência no Novo Testamento sobre o perigo de decair ou apostatar da graça. O autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. O descrente, ele está nas trevas, ele não vai decair da fé porque ele não entrou nesse caminho da fé. No capítulo 10, no versículo 32 também aos Hebreus, ele usa a expressão iluminados para se referir à conversão dos seus leitores. Iluminados, aqueles que nasceu de novo, não é? Quem está em trevas não vai estar iluminado. Além do mais, as palavras uma vez contrastam com outra vez. Uma vez, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. A apostasia, o perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo factível. É possível isso, um perigo real, verdadeiro, a ser evitado por quem nasceu de novo. Então o autor usa da autoridade divina para nos fazer a mais forte advertência no Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça, ou seja, entrar em desgraça, apostatar da fé. Essa carta foi dirigida aos cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento, portanto o autor procura fortalecê-los na fé em Cristo. O escritor fala aos irmãos na fé porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. Serve para nós, com certeza, como exortação para os nossos dias, para estarmos vivendo conforme também o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses capítulo 2 e no versículo de número 12, onde ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então é um processo, você está salvo e no dia que você se converte ao Senhor, tem a experiência do novo nascimento, você está salvo, mas essa salvação ela é desenvolvida, é operada com temor e tremor, com responsabilidade e no nosso dia a dia, vivendo uma vida em obediência ao Senhor, conhecendo ao Senhor através da sua palavra, dando um bom testemunho e se fortalecendo na fé. Então, ainda entrando nesse tópico 2, no item 2, apostasia é uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Então, diz o autor aqui também que a possibilidade de decair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. O autor sacro já havia dito como uma pessoa se torna participante de alguma coisa. Os crentes tornam-se participantes da vocação celestial, participantes de Cristo e dessa forma participantes do Espírito Santo. Mais uma vez o texto mostra que a mensagem é dirigida às pessoas regeneradas. Esses crentes haviam se tornado participantes do Espírito Santo e da palavra de Deus. Somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo e provam da palavra. Portanto, trata-se de uma advertência para os salvos. Veja como diz aqui no texto bíblico desta básico, a leitura bíblica em classe, no versículo 4 do capítulo 6 aos Hebreus, ele diz aqui: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus
e o expõe ao vitupério. Então, uma situação de grande perigo, a pessoa viver uma vida espiritual estática, apática, o perigo de decair da fé, de apostatar da fé. Então essa possibilidade que ele diz aqui, né? Então devemos estar atentando a isso, né? O escritor, agora de uma maneira bem forte, ele está falando aqui mais uma vez, está falando aos hebreus, aos cristãos do seu tempo aqui, e mostrando que essa mensagem é dirigida às pessoas regeneradas. Trata-se de uma advertência para os salvos. Nós que somos salvos, estamos sendo advertidos e exortados através dessa palavra. Lógico que não tem sentido você exortar os incrédulos quanto a não abandonarem a fé em Cristo, uma vez que eles nunca tiveram uma experiência de conversão. Então, para nós, é uma palavra forte, uma palavra que vem de Deus aos nossos corações, e muitas vezes a gente quer ouvir a palavra da prosperidade, a palavra da vitória, da bênção, e Deus prospera, Deus dá vitória, Deus abençoa, mas também Deus, ele exorta e corrige porque ele nos ama. Então vamos receber essa palavra. Como é que anda a nossa vida espiritual? Está apática, estática, negligenciada? Então é momento de nós sermos chacoalhados pelo Senhor, pelo seu Espírito, para estarmos levantando a nossa cabeça e buscando renovo no Senhor. Então vamos estar aqui entrando nesse item 3, apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Então, como diz aqui o autor, esses crentes ao qual o autor aos Hebreus se referia, também experimentaram as virtudes do século futuro. Essa expressão é usada no contexto da cultura neotestamentária como uma referência à era messiânica. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Vigilância, mais uma vez, é requerida para os salvos que ingressaram neste reino. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real desse reino. Desprezar a graça do Senhor. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Ao recebermos a Cristo como Salvador, já participamos antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Portanto, a necessidade de vigiar e orar, como o próprio Senhor exortou aos irmãos daquela época, Mateus capítulo 26, versos 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado que ninguém se desvie da noite para o dia. Ninguém se desvia da noite para o dia. É uma negligência na vida espiritual, muito tempo sem ler, meditar na palavra do Senhor, orar a Deus, pecados não confessados, e vai como que um desvio padrão, que na matéria de aritmética você começa no princípio com 1 milímetro e daqui a 1 quilômetro está 100 metros já, e daqui um pouco está 1 quilômetro de desvio. Então, cuidado que nós devemos ter com relação à nossa vida espiritual. Você vê também o apóstolo Paulo trazendo uma exortação bem apropriada aqui, aquilo que estamos falando, capítulo 5 da carta aos Efésios, a partir do versículo 14, ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta palavra enchei-vos do Espírito é uma palavra contínua aqui. Você não é cheio do Espírito hoje e vai permanecer assim
para o resto da vida e sem ter nenhum compromisso com o Senhor, de buscar o Senhor. Não é assim que acontece. O enchei-vos é hoje, amanhã, sempre buscando mais do Senhor e fugindo, né, do mal, se apartando de todo o mal e conhecendo ao Senhor e tendo sede de conhecer ao Senhor. É dessa maneira que nós devemos estar andando, para não estarmos caindo nesta exortação que o escritor aos Hebreus deixa para nós aqui, o cuidado da apostasia. Então vamos entrar no terceiro tópico, a necessidade de confiar nas promessas de Deus, o serviço cristão e a justiça de Deus. O autor sabia que usou um tom exortativo forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque. Um tratamento de choque, uma coisa pesada ali. Então, ele fez, como o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 14, no versos 3, ele diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu não posso só exortar, sem consolar não estou edificando. Eu não posso só consolar sem exortar, também não estou edificando. Então ele exorta e agora ele vai consolar, trazendo essa palavra aqui. Ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque. Aos crentes fiéis no seu serviço é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. É bom saber que mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos o reconhecimento de Deus. Não se preocupe aquilo que você está fazendo na obra do Senhor. Ninguém está vendo e ninguém reconhece, e ninguém fala nada. Pode estar tranquilo que está tudo registrado ali nos céus, nos livros celestiais, e você vai ter com certeza a justa paga do Senhor. Tenha por certo isso. O que você fez em prol do reino de Deus aqui na terra terá naquele dia, no tribunal de Cristo, a sua justa recompensa. O Senhor não ficará devendo nada a ninguém. Pode ter certeza disso. Mesmo que os homens não estejam vendo o que você tem feito, por certo, tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê. Todavia, faça tudo com a motivação correta para o louvor da glória do Senhor. Para que eu estou fazendo? Não é para estar aparecendo, estar em pauta, estar sendo ali destacado, não. Estão fazendo para a glória do Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Para isso que fazemos, para isso que estamos aqui também nesta manhã, através desse estudo da Escola Bíblica, trazendo esta palavra exortativa ao teu coração. Estejamos atentos à palavra do Senhor. Vamos estar vendo então no nosso item 2 desse terceiro tópico, a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Um exemplo de Abraão, o escritor aos Hebreus toma como parâmetro a pessoa de Abraão, o velho patriarca, o modelo do crente perseverante, de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. Por que voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motivam a caminhar à frente? Essa pergunta aqui, se Abraão, que recebeu a sua promessa ali de ser da sua descendência, iria ser tão grande como as estrelas dos céus, como os grãos de areia das praias, a promessa da descendência dele, que é à frente, é Jesus, mas através da sua linhagem, um homem com 75 anos recebe essa promessa e ela é cumprida e é chegada diante dele com 100 anos de idade. 25 anos depois, estava Abraão ali, confiando, crendo e esperando no Senhor a promessa que o Senhor tinha feito a ele. Você que tem promessas do Senhor na sua vida, fique esperando pacientemente, perseverante, firme no Senhor, buscando ao Senhor, sabendo que a bênção maior você já recebeu, a promessa maior você já recebeu, que é a salvação
o Espírito de Deus que habita em você, que habita em nós. Então vamos manter a nossa vida espiritual a cada dia caminhando perto do Senhor. Temos como exemplo o velho patriarca Abraão, longe das promessas da vinda do Senhor, né? Ele espera com paciência, e você vê como ele foi um homem honrado. Ele recebe esse elogio do próprio Senhor aqui em João, Evangelho segundo João capítulo 8, versículo 56 em diante. Jesus faz menção de Abraão aqui, quando ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor se referindo ali à fala de Deus a Moisés naquela sarça ardente, Jesus como o próprio Deus ali diante dos religiosos, dando essa afirmativa aqui, e eles entenderam que o Senhor falou, que ele era o próprio Deus. No contexto aqui, eles querem apedrejar Jesus por essa fala, mas ele está exaltando aqui Abraão, né, na sua fé, a promessa que ele teve, recebeu a palavra de ordem de sair da sua casa. Abraão obedece e é um exemplo de fé para nós. Devemos estar da mesma forma caminhando como caminhou o nosso patriarca Abraão, o pai da fé. Então, neste último tópico, nós vamos concluir aqui: Cristo, sacerdote e precursor do crente. O autor sagrado volta-se para Jesus, o nosso exemplo maior de perseverança, fidelidade e esperança. Nessa jornada, ele se adiantou e foi à nossa frente, se referindo a Jesus, tornando-se o nosso precursor. O termo precursor era usado na cultura antiga em referência a um batedor militar, alguém que tomava a dianteira para abrir caminho. Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente. Cristo já foi à nossa frente, ofereceu o seu sangue precioso diante do Pai, o qual aceitou o seu sacrifício. Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote, o qual já entrou nos portais celestiais, sendo nosso precursor, ou seja, ele foi à nossa frente, conforme expressa o salmista, Salmo 24, a partir do versículo de número 10, veja como diz aí, Salmo 24, a partir do versos de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus por isso. O nosso Senhor precursor já entrou diante do Pai, oferecendo seu sangue como um sacrifício. O Pai aceita e agora está ali à destra de Deus intercedendo por nós. Então temos esta alegria de termos esse grande sumo sacerdote Jesus Cristo, precursor, nosso precursor. Esse capítulo 6 de Hebreus, essa exortação tão forte, nos mostra a necessidade de perseverar, de ser vigilante para que não venhamos decair da fé. O processo da salvação não se dá de forma mecânica ou nem compulsória, mas se firma na entrega e aceitação voluntária a uma dádiva divina. Por isso que temos que responder com amor, cuidado e zelo. Essa exortação de forma alguma deve levar-nos ao medo, pavor ou pânico, mas conduzir-nos a confiar inteiramente no Senhor, que é poderoso para guardarmos até o dia final.
Glória a Deus por essa palavra, por esta exortação, e somos exortados, como o próprio escritor aos Hebreus diz mais à frente, porque Ele nos ama. Ele corrige porque Ele nos ama. Então vamos receber de bom grado a correção do Senhor e perseverarmos, a palavra, uma das palavras-chave dessa lição, perseverar, fé em tempo de apostasia. Vemos muitas pessoas que se afastam, quantas pessoas que temos conversado, às vezes até na rua, evangelizando, e outro dia, falando com uma pessoa que está afastado, ela começou a citar a Bíblia e falando muitos versículos da Bíblia, e você podia perceber que ele conhecia a palavra de Deus, teve conhecimento da palavra de Deus, mas estava longe de Deus, se afastou de Deus. E aí é uma situação terrível, né? Ninguém sabe o limite da paciência de Deus. Então temos que ter, por isso que o apóstolo Paulo fala, operai a vossa salvação com temor e tremor. Vamos andar longe da linha que nos divide, né, no abismo. Vamos andar longe, vivendo uma vida em obediência ao Senhor, com alegria, buscando mais do Senhor e sendo bênção nas mãos do Senhor. Vamos estar orando e que a palavra tenha, como falamos a nossa oração, espaço no teu coração, como teve no meu, nos trazendo mais perto do Senhor e nos fazendo mais crente, mais temente a Deus, e sendo um crente não estático, um crente negligente, mas um crente que está fazendo algo para o Senhor, está sendo usado pelo Senhor, na alegria, quando somos usados pelo Senhor, nos acha digno de estar nos usando para o louvor da sua glória. Então vamos estar usufruindo de tudo isso, com temor, tremor, esperando o grande dia aonde o Senhor estará voltando para buscar a sua igreja. A volta do Senhor está próxima. Então vamos estar desenvolvendo esta nossa salvação com temor e com tremor. Vamos estar orando então. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, estamos diante do Teu altar em gratidão a Ti, Pai. Não só através da Tua palavra, quando vem nos consolar, nos confortar, nos animar, nos fortalecer, mas somos muito gratos a Ti da mesma forma, quando a Tua palavra vem nos exortar, vem nos corrigir, vem nos provar. Nós Te damos graças dos dois lados e sabemos que se o Senhor está nos exortando, é porque somos filhos, não somos bastardos. O Senhor está nos exortando, é que o Senhor quer nos ver mais perto de Ti, quer nos ver aperfeiçoados em Ti. Ajuda-nos, Senhor, como vasos nas Tuas mãos, e Tu, oleiro, nós queremos declarar através desta oração que o Senhor tenha plena liberdade de operar em nós a Tua vontade, o Teu querer, nos moldando a cada dia, Pai. Ajuda a estarmos com os ouvidos sensíveis à Tua voz e que jamais tenhamos um coração endurecido para não ouvir e não obedecer a Tua exortação, Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, sustenta-nos na fé, ajuda-nos, Senhor, em tudo, pois precisamos de Ti a cada momento. Nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Assim pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.